Quem é o idiota que fez um vídeo tão chato como este, adotando a atitude de que é melhor prevenir do que remediar? Você mandou 3 carinhas de cachorro de volta e já saiu fora na hora. Hoje é o dia em que você vai para a Rússia experimentar o acampamento de verão. Para comemorar a primeira isenção de visto entre a China e a Rússia, o governo da Rússia convidou oficialmente os cidadãos da China para viajar, e prometeu que todas as despesas durante o período, tudo vai ser pago pelos russos, oficialzão. A diversão veio acompanhada do discurso empolgado do guia. A comissária de bordo ao lado deu a cada um. Distribuiu um conjunto de uniforme de combate camuflado, para que todos os convidados que vieram de longe pudessem sentir a atmosfera do nosso acampamento de verão. Nós, atenciosos, preparamos um conjunto de fardamento militar para vocês. E no próximo aeroporto haverá um avião militar esperando por vocês. Ao ouvir isso, todos ficaram animados. Não esperavam que o acampamento de verão fosse realmente colocado no quartel. Isso não quer dizer que temos a chance de jogar granada? Dirigir um tanque. Fiz um AK-47 na mão, na moralzinha. Este acampamento de verão realmente valeu a pena. O avião acaba de chegar ao aeroporto. Você foi o primeiro a sair, se aproximando da porta do avião. Assim que você desceu, uma comissária de bordo começou a fazer anúncios. Senhoras e senhores, acabamos de receber uma notificação temporária. O portão de embarque do lado norte está sob controle militar. Por favor, todos se vistam e dirijam-se ao portão de embarque do lado sul. O avião militar está aguardando por vocês. Ele repetiu isso 3 vezes seguidas. Mas você não sabia sobre a mudança do portão de embarque. Você foi até o banheiro para começar a se trocar. Você teve sorte. E ainda encontrou um capacete dentro da cabine do banheiro. Colocou o capacete para experimentar. Você ficou tão impressionado com sua própria aparência. Se você pegasse uma arma, não seria um soldado de verdade? Nesse momento, alguém bateu na porta da cabine. Você respondeu em russo para guardar um momento. Mas ao abrir a porta da cabine, fui puxado para fora por um soldado de barba rala. Meu Deus! Que horas são e você ainda está se achando? Você, com uma expressão confusa, foi levado pelo soldado de barba. Levado para o portão de embarque norte, dirigindo um jipe em direção ao avião militar. Nesse meio tempo, ele ainda te deu uma fuzil BQ e algumas granadas. Caramba, é pesado. A encenação está tão boa, a atmosfera está intensa. Isso está apenas começando e você já está muito satisfeito. Parece que este acampamento de verão será muito proveitoso. O jipe derrapou e parou atrás do avião militar. O soldado de barba gritou para você. Não fique com essa frescura. É hora de embarcar. Imediatamente. As ordens, chefia. Você imitou o que viu na TV e mandou uma continência toda estilosa. Em seguida, correu para o avião segurando a arma. Em poucos minutos, o avião militar acelerou rumo aos céus. Seu coração estava acelerado. Equipamentos pesados e um comandante irritado. Essa experiência de embarque foi simplesmente incrível. Você não pode imaginar. Depois de chegar ao acampamento de verão, quais novas experiências interessantes teremos. No entanto, nesse momento você percebe algo estranho. As pessoas neste avião militar são diferentes das que estavam antes. Algumas pessoas no avião, exceto por alguns rostos asiáticos. Quase todos são da Rússia. Será que a Rússia também tem alguém se inscrevendo para o acampamento? Isso é engraçado. Podemos comparar quem é mais forte, os jovens da China e da Rússia. Afinal, qual dos jovens do país do urso é o mais brabo? Você está um pouco animado, pronto para conversar com o soldado ao seu lado. No entanto, no segundo seguinte, um alarme estridente ressoou ao seu redor. Junto com isso, houve uma luz de fogo na cabine. Os soldados instantaneamente entraram em pânico. Rápido, apague o fogo. Droga! O piloto já está morto. A parte da frente do avião foi atacada por DT. Rápido, pule de paraquedas. Logo, os soldados correram para pegar as mochilas de paraquedas. Apenas você ficou sentado, sem saber o que fazer. Neste momento, um oficial barbudo com a mochila de paraquedas nas costas correu até você. Moleque, ainda está aí, sem reação? Se não quiser morrer, coloque essa mochila de paraquedas agora. Você estava com uma expressão confusa. Realmente não conseguia entender qual era a situação agora. A porta de trás se abriu lentamente. O vento forte entrava e fazia você ter dificuldade para abrir os olhos. É assim que as coisas funcionam? Já começam pulando de paraquedas. Essa experiência é um pouco além do esperado, não? Camarada, não reclame. Assim é a dinâmica do campo de batalha. Campo de batalha T. Então essa cena era realmente um campo de batalha. Não esperava que tivesse um programa improvisado. Você originalmente pensou que aqueles soldados estavam apenas tentando assustar, até ver os soldados pulando do avião um a um. Isso fez você ficar surpreso. Os jovens do seu país, a Rússia, são tão corajosos assim? Sua vez, moleque. Depois de pousar, não use a porta do meio. Siga o plano e vá para o ponto B se reunir. Você está tão assustado que suas pernas tremem. Oficial,
Agora não é hora de brincar. Eu vim para participar do acampamento de verão, não para morrer. Se não der, você pode me levar junto na queda. Antes que você termine de falar, o oficial barbudo. O chefe meteu logo um bico e te mandou voando lá para baixo. No ar, você entendeu tudo de uma vez. Isso definitivamente não é um avião militar para acampamento de verão. Aqueles não são atores, mas soldados de verdade. Isso foi longe demais, mano. Um simples turista ser tratado como um soldado e sendo levado para o campo de batalha. Você sente um pânico interior. O chão se aproxima rapidamente. Você tenta lembrar de cenas de filmes e puxar o cordão da mochila de paraquedas, mas sem treinamento profissional. Como você poderia fazer isso facilmente? Você fica desesperado. Essa maneira de morrer é muito frustrante. Justo quando você fecha os olhos esperando pelo SW. Jim, detectando que o ambiente atual é um campo de batalha. Sistema Senhor da Guerra ativado. JH na área. Posso perguntar se você deseja usar o cartão de experiência do Deus da Guerra? Limite de tempo de 2 horas. Não esperava que 3 emojis de cachorro realmente pudessem ativar o sistema. Você abriu os olhos e rapidamente usou o cartão de experiência do Deus da Guerra. Instantaneamente, uma vasta quantidade de conhecimento inundou sua mente. Você puxou involuntariamente a alça do seu paraquedas. Dengue. O paraquedas se abriu. Você contraiu seu corpo e deslizou rente ao chão. Em seguida, você tirou a mochila e fez um rolamento, aterrissando com precisão. Logo em seguida, ouviram-se 2 disparos. ZT se lançou em alta velocidade em direção a. Te acertou bem no peito e na cabeça, sem dó. O surpreendente é que você simplesmente se virou e conseguiu desviar do ZT com facilidade. Em seguida, levantou a arma e disparou. O inimigo mal teve tempo de gritar. O ZT instantaneamente atravessou sua cabeça. Que situação é essa? Você só sentiu que havia algo confuso dentro da sua cabeça. Todo tipo de conhecimento existe. Assim que o paraquedas foi recolhido, o céu de repente ouviu-se o som de abelhas novamente. Em seguida, apareceu um pequeno drone. Ele vinha em sua direção com uma velocidade incrível. Você quase não pensou e levantou a arma para atirar. O drone estava 100 metros acima de você, instantaneamente BZ. Você ficou completamente atordoado. Você parecia conseguir prever o ponto de queda do ZT. E atirar tornou-se uma reação instintiva do corpo. Em seguida, você correu para uma área aberta. Você se deslocou em zigue-zague entre os tiros. A cada disparo, uma área mergulhava em silêncio. Você coletou muitas coisas boas desses STS. Depois de encher a mochila, você chegou a um prédio em ruínas. Aqui, você encontrou o street de um soldado da Rússia. Mas assim que você o tocou, ele de repente se levantou e lutou com você. Felizmente, você reagiu rapidamente e o dominou. Após ver claramente o rosto dele, você ficou pasmo. A pessoa à sua frente é exatamente aquele que estava sentado no avião. O soldado Detri, que estava ao seu lado. Detri ficou igualmente emocionado ao te ver. Ele te abraçou todo empolgado, falando um monte de abobrinha sem parar. Você provavelmente entendeu o que ele estava dizendo. Ele achou que ia morrer. Mas ao encontrar um conhecido, agora podiam morrer juntos. Você ficou sem reação. Que diabo significa morrer juntos? Camarada. Ao pousar, atraiu um grande número de perseguidores. Se nada der errado, devemos estar cercados. Em seguida, ele te passou uma arma. Enquanto eles não chegam, que tal atirarmos um no outro? Morrer assim é melhor do que ser capturado. Que droga! Esse Detri realmente sabe como se surpreender. Quantas pessoas estão do outro lado? Cerca de mais de 100. Na hora de cair, acabei aterrissando bem na cara deles. Muitos camaradas morreram e eu fui o único que sobreviveu. Se nada deu errado, eles já cercaram tudo faz tempo. Comrade, não há tempo a perder, vamos agir rápido. Detri segurou sua mão e colocou a boca da arma em sua testa. Ao mesmo tempo, ele também apontou uma arma para você. Eu conto 3, 2, 1, e atiramos juntos. Você estava com uma expressão de preocupação. Não é só porque estamos cercados? O que estamos fazendo nessa situação desesperadora? Justo quando você estava prestes a dizer algo, o celular tocou de repente. Era uma videochamada do meu velho. Xiaoyan olhou para o relógio. Você já deve ter chegado, certo? Como está aí? Está frio? Mas mal tinha começado a cumprimentá-lo. O papai de repente viu a arma apontada para sua testa. Filho, você não está sendo sequestrado, está? Para não deixar o papai preocupado. Você forçou um sorriso e virou a câmera. Este é o Detri. Estamos apenas brincando. Detri fez uma saudação educada. Opa, as pessoas da Rússia. Meu filho é ótimo. Já fez amizade com os estrangeiros. Com um estrondo, uma granada de repente entrou. Você rapidamente puxou o Detri e se arrastou para o lado. Vendo a sombra de alguém se movendo na poeira, você levantou a mão e disparou. Filho, que som é esse? É uma granada, né? Você respondeu enquanto atirava. Isso mesmo. O som da granada está bem alto. Neste momento,
Papai viu você atirar. Acertou a cabeça de um inimigo. A cena foi bem sangrenta. Papai ficou assustado e demorou a falar. Eu entendi. Isso é um NPC, certo? Vocês estão jogando um CS de verdade? Vivendo na pacífica e estável China. Papai nunca imaginaria que você está no campo de batalha. Apesar de querer contar a ele que pegou o voo errado. E acabou em um campo de batalha. Mas não consegue abrir a boca para falar. Não vou mais falar. O inimigo está atacando. Filho, força. Não podemos envergonhar a nossa China. Ele, aquele lá. Depois de desligar o telefone, você correu para fuçar nos escombros. Vasculhou por ali tentando achar algum rastro do Detri. Neste momento, ele estava encolhido no canto, orando. Parece que precisamos mudar de lugar. Depois de lamparinar o pacote, puxeu e corra. Durante a batalha, fomos de um lado para o outro. Você e Detri se esconderam em uma floresta. Estamos ferrados, vamos morrer. Detri estava segurando a cabeça, completamente enlouquecido. Não gostando da situação, você deu um tapa nele. NTM é um soldado. Com essa coragem, ele ainda se atreve a ir para o campo de batalha. Eu, um mero turista que pegou o voo errado, sou melhor do que você. Detri ficou chocado. Você é um turista? Com a situação assim, você só teve que contar a verdade. Depois de ouvir, Detri achou tudo absurdo. Eles realmente não estavam errados. Vocês, chineses, têm o conhecimento de como se tornar imortais. Até um turista consegue dominar todo o campo de batalha. Você não respondeu, apenas pegou um fuzil automático. Dei-que enfiado em seus braços. Me ajude a vigiar, eu vou usar um drone para sondar os inimigos. Detri ficou ainda mais surpreso. Você também sabe usar drones. Você acena com a cabeça. Conectando ao celular, você soltou o drone de forma incrivelmente suave. Ao mesmo tempo, a tela do celular permitiu que você visse claramente o cenário ao redor. Havia pessoas por todos os lados. Basicamente, eles estavam em equipes de 3. Nesse momento, um soldado inimigo avistou o drone e levantou a arma para atirar. Mas você não ficou nem um pouco nervoso. Com um movimento dos dedos, você desviou do fogo cruzado. Essa habilidade sem dúvida deixou Detri boquiaberto. Você então inspecionou cuidadosamente a situação do campo de batalha. No Nordeste, estavam estacionados os veículos blindados do inimigo. Assim que conseguimos, teremos uma chance de sobrevivência. Mas lá tinha muita tropa inimiga. Precisamos pensar em uma maneira de distraí-los. Reconhecimento concluído. Você controla o drone em direção à unidade inimiga mais próxima. Mesmo que eles atirem constantemente, ainda assim não conseguem acertar. No meio de um barulhão de BZ estourando, 3 inimigos foram direto pro saco no ataque ZS do drone. Meu irmão, você realmente é um gênio. Você deu ao Detri uma sensação de segurança total. Neste momento, Detri não tinha nenhuma centelha de pensamento suicida. Em vez disso, estava cheio de adrenalina. Vamos primeiro fingir um ataque pelo leste e depois dar uma volta. Sim, senhor. Detri fez um gesto militar. Eu realmente admiro você de coração. Em seguida, vocês se infiltraram até o canto sudeste do complexo. Descobriram 3 soldados americanos realizando buscas. Você foi o primeiro a atacar. Um ataque lateral com o dedo levemente no gatilho. Pum, pum, pum. 3 tiros foram disparados. 2 tiros mataram diretamente 2 inimigos. E o último tiro estourou o dedo que segurava a arma. Isso deu a Detri uma oportunidade. Embora suas mãos tremessem de nervoso, mas uma rajada de ZT foi disparada e, no final, ainda assim abateu aquele inimigo. Detri estava surpreso e com medo. Eu realmente consegui. Estar nervoso no campo de batalha é normal. Mas para sobreviver, você precisa se adaptar. Você fala enquanto ri. Ao mesmo tempo, você está bastante confuso, pois você também está indo para o campo de batalha pela primeira vez. Não deveria estar mais nervoso que Detri? Por que sinto que estou tão calmo quanto um velho cachorro? Será que é por causa do cartão de experiência do sistema? Mas você também sabe que aquele cartão de experiência tem um limite de tempo. No máximo, em 2 horas, ele vai expirar. Ou seja, você precisa escapar daqui em 2 horas. Os tiros anteriores atraíram os inimigos ao redor. Eles rapidamente cercaram. Sob o fogo cruzado, você puxou o Detri e correu. Durante a luta, você encontrou uma posição de metralhadora. Você cuida da retaguarda. Quanto mais inimigos eu derrubar, maior será nossa chance de sobrevivência. Dito isso, você correu em direção à posição. Sob o olhar atônito de Detri, você ergueu a metralhadora e começou a disparar ferozmente, com precisão extremamente alta. Todos os ZT disparados por esta metralhadora foram em direção à cabeça do inimigo. O mais absurdo é que os ZT chegam a 1 ou 2 metros de você. Você consegue evitá-los completamente. É como ver um fantasma. O exterminador. Ele é o exterminador, FI. Um inimigo exclamou em voz alta. Mas no segundo seguinte a cabeça dele explodiu como uma pétala. Não demorou muito. O inimigo ficou profundamente chocado por você. Todos se esconderam e não tiveram coragem de retaliar.
Você percebe que é hora de recuar. Por outro lado, Detri está caído no chão, com uma expressão aterrorizada. Estou acabado. Fui atingido e vou morrer. Você vai dar uma tapa. Isso é um arranhão, caramba. Vamos rápido. Puxando Detri, você retorna pelo mesmo caminho. Logo você chega ao canto nordeste, onde estão estacionados alguns veículos blindados. Você abre qualquer veículo e entra. Você vai dirigir. Eu ficarei responsável pela contenção. Detri senta-se no banco do motorista. Você é quem abre o teto do veículo blindado. Com a arma em mãos, você ataca os inimigos atrás de você. Nesse momento, você ouve um som mecânico ao seu lado. O número de ZT que você esquivou já chegou a 500. Você ganha um título. Bater no seu pai não adianta. Você pode prever onde as balas de ZT vão cair. Uma hora depois, você e Detri finalmente despistaram os perseguidores. E logo após o último tiro de ZT ao acertar a cabeça de um inimigo, um som familiar voltou a soar ao seu lado. Jim, o número de tiros na cabeça já chegou a 100. Você ganha o título de atacante de seleção nacional. A precisão de tiro atinge 100. Todas as balas acertam na cabeça. Sentado no assento do passageiro, você faz uma rápida análise do sistema. Pelo painel do sistema, você vê muitas tarefas acima. Acumulando o número de inimigos eliminados, você pode ganhar diferentes títulos. E, ao usar os títulos correspondentes, você poderá dominar diferentes habilidades. Depois de entender isso, você de repente se sente fraco. É claro que o cartão de experiência fornecido pelo sistema expirou. Embora algumas informações ainda permaneçam na minha mente, mas a habilidade que eu tinha anteriormente e a indiferença diante da vida e da morte desapareceram completamente. Ao lembrar da cena sangrenta anterior, você não conseguiu se controlar e começou a vomitar na janela. Para onde estamos indo agora? Ali é o nosso ponto de encontro. Depois de vomitar de novo, você estava ofegante. Me leve de volta para a Rússia. Camarada, você está louco? Estamos bem no centro do campo de batalha agora. O caminho de volta já tá bloqueado. E se a gente voltar desse jeito, tamo lascado. Tratados como desertores e mortos a queima-roupa. Seu coração deu um aperto. Agora, realmente estamos em apuros. Nesse momento, o telefone tocou de repente. Do outro lado da linha, a voz apressada do papai. Filho, o que está acontecendo? Você não está jogando CS de verdade? Por que a pousada disse que você está desaparecido? Você sorri impotente. Não estou desaparecido. Apenas peguei o avião errado e fui para o campo de batalha. Qual campo de batalha? Onde você viu nas notícias recentemente? Estou lutando, então estou naquele campo de batalha. Isso é totalmente absurdo. Vou chamar a polícia agora mesmo. Não, espera. Vou para o DSG. Deixar um turista ir para o campo de batalha não é uma loucura? Filho, você precisa ter cuidado e não chamar atenção. O céu ainda não havia terminado de falar. Então, um som estranho apareceu. Merda. É o DT. Será que foi causado pelo telefone? Detri gritou ao tentar te avisar para pular do carro. Mas você saiu primeiro pelo teto. Bang bang, 2 tiros. O DT foi diretamente BZ a 100 metros de distância. Detri ficou tão surpreso que não conseguiu dizer nada. Meu irmão, eu acho que você realmente não precisa voltar. Claramente, você é mais feroz do que nós, soldados. Ao voltar para o assento, você sentiu ainda mais a frieza do campo de batalha. Não se sabe quando você vai morrer. Por sorte, ainda deu tempo de sacar o celular e tirar uma selfie com o Detri. Em seguida, foi postado na rede social como recordação. Experiência única aos 18, mercenário de verão no país do urso. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Em pouco tempo, essa postagem na rede social recebeu muitos curtidas e comentários de colegas e amigos. Quase todo mundo ficou de queixo caído. WK. Irmão Ian, não era que você ia viajar? Como você se tornou um mercenário? Isso deve ser o jeitinho especial do acampamento de verão dos ursões, né? Gestão militarizada. Já estão todos com armas nas mãos. Irmão Ian, quando você estiver dirigindo o tanque, não esqueça de tirar uma foto. Para dirigir um tanque, você precisa pilotar um avião. Sugiro fazer uma transmissão ao vivo para que todos possam sentir como é. Quase todos pensaram que você estava brincando, exceto pela polícia e pelas pessoas da DSG. Quando teu velho mostrou essa selfie para eles, foi aquele climão. Eles ficarão tão surpresos que não conseguirão dizer nada. Isso realmente é o equipamento de combate mais recente da Rússia. Turistas estão sendo levados como soldados para o campo de batalha. Como a Rússia poderia cometer um erro tão grande? Percebendo a gravidade da situação, a DSG rapidamente pressionou a Rússia. O governo russo pressionou os militares. Em breve, o telefone dos militares ligou para o Andrei Kiakabarad, chegando no ponto B com o Andrei lá. O que? Há um turista da China que embarcou por engano em nosso avião militar. Depois, ele gritou para os soldados à sua frente. Quem já viu um turista da Grande Chia por aqui, hein? Senhor,
Ele parece ter sido chutado para fora do avião por você. O coração de Andrei pulou. Instantaneamente, ele teve uma impressão. Lembrou-se de um garoto que estava muito nervoso ao pular do avião. Ele estava gritando que veio participar do acampamento de verão. Maldito acampamento de verão. Ele não é um mestiço do leste asiático. E ainda falava russo. Andrei percebeu que realmente havia cometido um erro. Então, ele falou para o superior do outro lado da linha. Senhor, eu sou o culpado. Ele pode já ter desligado. Quando a notícia da sua morte voltar para a China, o pai achou um pouco inacreditável. Impossível. Eu acabei de falar com meu filho há 1 hora. Dito isso, ele ligou de novo para você. Mas, neste momento, você, que está no campo de batalha, tem medo. Porque a chamada atraiu o DT e as forças perseguidoras. Felizmente, você desligou o telefone imediatamente. Seu pai sentiu um aperto no coração e não conseguia acreditar. Será que seu próprio filho realmente já morreu? Por causa do seu desaparecimento, colocou os dois países, a China e a Rússia, em um estado de ansiedade. Turistas entraram no campo de batalha devido a um erro das Forças Armadas. Este é um evento importante. Se não for tratado corretamente, pode impactar o estabelecimento de relações entre os dois países. Apesar de ambos os países tentarem minimizar a situação, não tornaram o incidente público. Mas rapidinho começou a pipocar na gringa uns papos sobre isso. Turistas da China que entraram no campo de batalha na internet. Essas notícias intencionalmente amplificam os erros e a estupidez das Forças Armadas da Rússia. Também há especulações sobre se a China está, secretamente, enviando pessoas para participar da guerra. E sob a divulgação intencional de alguns traidores em casa. Essa notícia rapidamente chegou ao país. Gerou uma intensa discussão entre os internautas. Que confusão! Como os militares da Rússia poderiam cometer um erro tão grande? Isso definitivamente parece que enviamos tropas, não é? Assim também está bom. Resolva a guerra rapidamente para trazer paz ao mundo. A China é poderosa. A China é invencível. Vamos explodir aqueles cães de guarda bonitos. E neste momento, você e Detri também chegaram nas proximidades do ponto de encontro. O fogo de artilharia não para na densa floresta. A floresta inteira estava pegando fogo, um inferno total. É muito provável que já tenha queimado todos no ponto de encontro. Detri foi o primeiro a hesitar. Se não, vamos voltar. Voltar para onde? Você não disse que voltar de forma imprudente seria considerado fuga? A gente pode se juntar a outro grupo, dar um jeito. Ou então a gente faz igual da outra vez, né? Você me dá um tiro, eu te dou um tiro. Vamos nos encontrar no paraíso para escapar do sofrimento desta guerra. Vá se ferrar. Você, puto da vida, meteu logo um tapa no Detri. Pô, meu irmão, continue dirigindo. Vá lá na frente e veja. Com camuflagem de veículos blindados inimigos, vocês rapidamente se misturaram às fileiras inimigas. E você entendeu por que as chamas estavam tão intensas. Afinal, os inimigos estavam usando lança-chamas. Realmente são um bando de malucos. Neste momento, as chamas estavam se espalhando cada vez mais. Os inimigos começaram a pensar em recuar. Os inimigos dispersos estavam se aproximando do seu veículo blindado. Detri rapidamente trancou a porta do carro, assustado. Você também estava com a testa franzida e tremendo. Mas você estava com medo, não de ser descoberto, mas sim após o desaparecimento do cartão de experiência do Deus da Guerra, que constantemente atormentava seu medo. O sistema disse que só ao matar 1000 inimigos, você obteria o cartão de experiência do Deus da Guerra, e o título de coração indiferente do mesmo tipo. Naquele momento, você não terá nenhuma oscilação emocional. Você se esforça e ainda assim ordena que ele abra a porta do carro. Assim que a porta traseira foi aberta, uma série de inimigos entrou no carro. Mas o que eles não sabem é que o que os espera é o DY. Nas profundezas da montanha e da floresta. O grande André, com sua barba, já teve muitas baixas aqui. O fogo cercou seus subordinados em uma caverna. Deus, ó, quem vai nos salvar? André estava tão irritado que socava a parede. De repente, um barulho ensurdecedor veio do céu lá fora. Eram os aviões de combate do inimigo. Eles vão realizar bombardeios. Ao ouvir isso, os soldados ficaram pálidos. Mas no segundo seguinte, as bombas ainda caíram. Mas a direção da queda não era do lado de André, mas sim do lado do inimigo. O que está acontecendo? Em seguida, André e os outros ouviram um lamento incessante e uma sequência intensa de tiros. No começo, todos estavam um pouco confusos. Até que, à distância, na estrada, surgiu repentinamente um veículo blindado. Você, com uma metralhadora em mãos, dispara rapidamente contra os inimigos remanescentes. Com a ajuda do título de avançado da seleção nacional, um carregador de ZT quase não desperdiçou balas. Andrei ficou surpreso. Putz grila, eu vi ele mesmo. Ele é simplesmente uma existência divina. Você reprime seu medo interior como um deus da morte no campo de batalha. Uma arma para um garotinho. Detri, que estava dirigindo.
Expressava uma admiração indescritível por você. Cara, você é incrível. Você realmente pensou em usar seus próprios caças contra eles. Como você chama isso na sua língua da grande Xia? Que forma inteligente de matar com uma faca emprestada. Agora aquela bela turma de vagabundos encontrou um osso duro de roer. O veículo blindado rapidamente chegou ao pé da montanha. Nesse momento, Andrei também se aproximou com seus subordinados. Você, garoto, ainda está vivo. Isso é realmente incrível. Andrei estava tão emocionado que quase chorou. Ele correu para frente e quis te abraçar. Mas você caiu no chão e começou a vomitar. De fato, jogar granada e o sangue não são tão fáceis de superar. Mas tudo bem. Nessa rodada, você acumulou mais de 400 eliminações. Não está longe de conseguir o título de coração frio. Através de Detri, Andrei ficou sabendo de tudo o que aconteceu com vocês até agora. Neste momento, o olhar de Andrei para você era como se ele estivesse olhando para um monstro. Esse cara é realmente um turista? Ele é absurdamente forte. Então, ele ligou para relatar sua situação ao superior. Depois de vomitar por um tempo, você se sentiu um pouco melhor. Mas assim que você se levantou, seus pelos de suor ficaram em pé. Você sente que algo está se aproximando a uma velocidade extremamente rápida em direção a você. Droga! É DT. Com certeza foi o celular que atraiu. O DT de patrulha de localização apareceu de repente no ar, o que deixou os soldados em choque. Todos começaram a correr em todas as direções. Só você correu em direção ao veículo blindado. Com uma metralhadora, você fez uma rajada. O DT foi interceptado por você no ar, seco. Todos presentes ficaram boquiabertos com essa manobra. Apenas Detri não ficou surpreso. Calma, calma. Durante todo o trajeto, esse cara não parou de disparar. Tudo dentro do script. Andrei estava tão chocado que não conseguia fechar a boca. Esta é a terceira vez que você o salvou. Agora, qualquer um que disser que você é apenas um turista, ele definitivamente vai xingar. Isso é sério, é um turista? Isso é um deus da guerra, tá entendendo? Em breve, o lado militar ligou novamente, exigindo que Andrei levasse você imediatamente para a base mais próxima, para entregar você à força principal para proteção. Proteção. Esse garoto ainda precisa de proteção? Ele é quem nos protege, na verdade. Mas ordens militares são ordens, e ele só pode obedecer. Após uma rápida limpeza do campo de batalha, os soldados então seguiram o caminho discretamente. No caminho, vocês enfrentaram mais de uma batalha, até mesmo para escapar do cerco inimigo, e ainda brigaram com o exército inimigo por dias. Durante esse processo, seu desempenho foi absolutamente aquém de todas as expectativas. Durante a batalha, você liderou a carga com mais garra que Andrei. Ao lidar com o exército inimigo, você até assumiu o papel de comandante. Uma variedade de estratégias e táticas surgiram. Isso deixou Andrei completamente confuso. Vocês, civis da China, não são todos cultivadores, certo? Não se diz que a China proíbe armas. Então, como você treinou essa habilidade de acertar na cabeça com a arma? Ha. Treinei com uma pistola de brinquedo para estourar balões. Apenas uma frase fez Andrei questionar sua vida. Uma pistola de brinquedo. Você está brincando, certo? Aquela coisa pode ser comparada com uma ZQ? Depois de conseguir romper o cerco inimigo, você achou que andar era realmente muito lento. Num encontro por acaso, você já ficou de olho no comboio inimigo ali por perto. Você não está pensando em roubar alguns veículos, está? Desse jeito a gente vai se entregar de bandeja. Enquanto observava com o binóculo, você disse: por que não simplesmente eliminamos todos? Eliminá-los completamente. Andrei quase mordeu a própria língua. Embora fosse uma coluna de suprimentos, os soldados dentro eram várias vezes mais numerosos que os nossos. Não é tão fácil eliminar todos. Você sabe que essa missão é difícil. Mas agora tu já tá com 800 abates na conta. Faltam apenas 200 para nos livrarmos completamente do medo do sangue e das granadas. E a coluna de suprimentos diante de nós tem exatamente mais de 200 soldados. Esta não é uma ótima oportunidade? Melhor irmos a pé. Aqui não está longe do quartel. Vamos conseguir chegar em alguns dias. Mas você não estava ouvindo. Fique tranquilo. Eu estou em vantagem, 1 contra 200. Depois de dizer isso, você começou a montar e desmontar o drone que havia coletado nos últimos dias. Em seguida, várias dezenas de drones decolaram juntos. Após a primeira rodada de bombardeios, era hora de cortar como melões. Ao lado, Andrei estava com a testa franzida. Você realmente vai? Temos um ditado na grande Xia: uma flecha lançada não pode ser recuperada. Dito isso, você pegou a arma e desceu pela trilha. Andrei ainda estava preocupado. Ele convocou vários soldados para segui-lo. Não demorou muito para que gritos de dor e disparos se entrelaçassem. Todo o acampamento parecia um inferno na terra. Andrei, que acabará de sair da batalha, olhava para você, que parecia um deus da morte. ZTM é um louco. Jim,
O número de inimigos eliminados ultrapassou 1000. Conquistou o título. Coração frio. A vida e a morte são irrelevantes. Quem não aceita, que lute. Você estava de bom humor por ter conquistado um novo título. E estava sem paciência para discutir com Andrei. Chamou os soldados para capturarem a equipe de transporte. E foram em direção ao acampamento. Com a identidade de uma equipe de transporte, vocês conseguiram evitar várias inspeções pelo caminho. Depois de cerca de meio-dia, conseguiram entrar na área de acampamento. Teoricamente, a unidade de apoio deveria ter chegado aqui há muito tempo. Mas quando vocês chegaram, o que encontraram foi apenas um monte de escombros e soldados inimigos limpando o campo de batalha. Andrei estava com a testa franzida. Droga! Não é possível que a luta na frente tenha falhado, certo? Como essa cambada de marginais conseguiu chegar a este lugar? Não havia escolha. Todos tiveram que dar a volta. E levou toda a noite até finalmente chegarem ao acampamento. Talvez devido à recente derrota. A atmosfera no acampamento estava bastante sombria. Mas a sua chegada, para eles, era uma excelente notícia. O comandante do acampamento, Antônio, te abraçou. Que ótimo! Não esperava que você ainda estivesse vivo. Em seguida, ele te convidou para entrar no quartel. E te preparou uma xícara fumegante de chá chininha malgia. Visitantes entraram inadvertidamente no campo de batalha. Este é um grande evento que atraiu a atenção do mundo nos últimos dias. Agora finalmente pode ser resolvido. Como não ficar feliz com isso? Ontem eu reportei que você está vivo. Assim que o comando negociar com o outro lado, um avião particular virá te buscar. Acredito que você em breve poderá voltar à China. Ao ouvir as palavras de Antônio, seu coração, que estava em suspense, finalmente se acalmou. Mas, apesar da alegria, uma sensação de pesar surgiu em seu coração. Lá na Grande Chia, uma pessoa comum talvez passe a vida inteira, sem nunca ter a oportunidade de pegar em armas ou canhões. Mas eu já experimentei tudo isso apenas em uma viagem. Sem contar que agora ainda despertou um sistema de guerra. Isso te faz sentir que voltar assim parece um pouco injusto. Mas a situação no campo de batalha muda rapidamente. Não se sabe quando pode acabar. Para garantir, o mais certo mesmo é dar meia volta. Se você achar que está perdendo, então, no pior dos casos, você pode voltar e se alistar. Após pensar por um momento, você também concordou com um aceno de cabeça. Em seguida, você foi levado para a melhor tenda, aproveitando o melhor tratamento. Deitado na cama, olhando para várias frutas ao lado. Você ficou emocionado, com lágrimas nos olhos. Nesse momento, você sentiu. Apoiar-se em uma nação poderosa realmente traz uma sensação de segurança. Enquanto isso, do outro lado da tenda, Andrei não saiu. Depois de pensar por um momento, ele procurou Anthony. Comandante, você realmente vai deixá-lo voltar? Que besteira você está dizendo? O fato de os turistas terem entrado na batalha já nos deixou com uma má impressão internacional. Não deixá-lo voltar. Você realmente quer continuar lutando com ele? Ou você, seu velho, acha que será punido? Pensou em silenciá-lo de uma vez por todas? Comandante, não era isso que eu queria dizer. Aí o Antônio caiu na risada, mandando um ha-ha-ha daqueles. Fique tranquilo. Eu já relatei que você capturou a frota de transporte inimiga. Como um feito. No momento, há uma escassez de recursos à frente. Desta vez, você realmente aliviou muito a nossa pressão de suprimentos. Por enquanto, basta proteger a segurança daquele jovem da China. Acredito que, após o ocorrido, a hierarquia não irá te punir. Fazer você ser promovido não é uma possibilidade impossível. Chefia. Na verdade, em termos de mérito, não sou eu quem deve receber. Porque quem liderou a missão de ataque à equipe de transporte foi aquele jovem da China. Anthony instantaneamente ficou de queixo caído. O chá que ele acabou de beber quase saiu pela boca. Andrei continuou falando para si mesmo. Foi aquele jovem da China que atacou a equipe de transporte. Quando chegamos, ele já havia matado 90% das pessoas. Nós basicamente pegamos todo o crédito dele. E se não fosse por ele comandando durante toda a jornada, seria muito difícil termos rompido o cerco inimigo. Andrei, em um fôlego, revelou tudo o que aconteceu ao longo do caminho. Anthony ouviu com a boca aberta. Não é só um amigo. Ele realmente é um turista? Mesmo que o rei dos soldados estivesse vivo, ele não seria tão feroz assim, certo? Naquela noite, você também ficou confuso. Anthony entrou e saiu do seu abrigo várias vezes. Ele sempre faz perguntas como se você tivesse sido soldado. Embora você tenha deixado claro que nunca foi soldado. Mas Anthony simplesmente não quis desistir. Isso fez com que você não conseguisse dormir bem a noite toda. Na manhã seguinte, e lá vai você de novo, com cara de tonto, sendo arrastado à força, a levar uma caminhonete JY. Ouvindo as conversas dos soldados ao seu redor, você soube. Justo na hora do amanhecer, o exército inimigo atacou as áreas ao redor do acampamento. Várias posições foram atacadas em uma ofensiva geral. Portanto, vocês precisam evacuar.
Subitamente, a terra tremeu e de longe. O som da artilharia te fez ficar mais alerta. Companheiro vindo da China, não fique nervoso. É só seguir atrás de nós. Nós cuidaremos da sua segurança. China, um país com uma longa história. Depois que acabar a guerra, eu definitivamente quero viajar até aí. Você conversou amigavelmente com eles. E isso ajudou a aliviar bastante a tensão. Felizmente, nada aconteceu durante o caminho. Não demorou muito. A grande tropa chegou a uma base militar nas montanhas. Você, como uma pessoa importante, foi diretamente levado para a sala de comando mais bem defendida. Todos na sala de comando estavam muito ocupados. Enquanto isso, você estava bem tranquilo, sentado à mesa, bebendo chá de Maljian, desfrutando de um farto café da manhã. Mas, após apenas uma mordida, o conhecimento subconsciente da sua experiência como deus da guerra te avisou que este café da manhã estava com problemas. Embora você não conseguisse explicar exatamente o porquê, você ainda assim largou os AX. Em breve, muitas pessoas na sala de comando correram para o banheiro e não saíram por muito tempo. No final, até o comandante Andrei correu para o banheiro se segurando a barriga. E na imensa sala de comando, você ficou sozinho. Esta situação era bastante estranha. Nesse momento, na mesa, um som barulhento começou a sair do fone de ouvido. Comandante, caímos em uma armadilha. As tropas estão com pesadas baixas agora. O que devemos fazer? Relatório, comandante. Área 3 solicita cobertura de fogo. Repetindo, solicita cobertura de fogo. Relatório, comandante. A área B4 já foi perdida. Nossas forças irão recuar para a área C4. A longa ausência do comandante Andrei, sem dúvida, teve um grande impacto na situação de combate. Se ele não voltar logo, o que aguarda as tropas será a aniquilação total pelas forças inimigas, incluindo a si mesmo. Nesse momento, o tempo de registro na sala de comando já atingiu 3 horas. Ganhou um cartão temporário de comandante. Você ignorou o sinal sonoro do sistema. E instantaneamente olhou para o mapa eletrônico à sua frente, como se tivesse ativado o olho de Deus. Em seguida, você não hesitou e pegou o fone de ouvido. Todas as tropas. Aqui é a sala de comando. Relatem imediatamente a situação de vocês. Repetindo. Todas as tropas, relatem a situação de vocês. Ouvir uma voz estranha sem dúvida deixou o comunicador um pouco desconfortável. No entanto, do fone veio uma voz familiar. Um chinês. Quem falou isso foi o próprio Andrei. Como a pessoa com quem você mais teve contato. Ele naturalmente reconheceu sua voz. A situação era urgente e ele não hesitou em informar imediatamente. Nós nos separamos das tropas principais. Agora estamos atacando a posição de artilharia inimiga com a equipe C. Atacar a posição de artilharia do inimigo. Tivemos 30% de perdas. Agora você deve desistir do ataque. Recuar para a região F5 e dar apoio para o esquadrão DF que está lá. Primeiramente, defenda os arredores da base. Equipe C, me passem suas coordenadas. Eu vou ajudar vocês a chamar o apoio de fogo. Uma linguagem extremamente profissional acompanhada de um tom sério, fazendo com que aquele Andrei não ouse relaxar. As ordens, comandante. Voltem rapidamente para ajudar. Vendo que Andrei seguiu a ordem, outras equipes também trouxeram respostas. Por favor, que as equipes dispersas se reúnam na área I6. Equipe G, vocês são responsáveis pelo ataque simulado na lateral, cobrindo a grande ofensiva das tropas principais. Esquadrão H, eu preciso que vocês infiltrem-se nas linhas inimigas pelo noroeste. Coordenar com as tropas principais para realizar o cerco e aniquilação. Com o aumento das respostas, você começou a ficar cada vez mais ocupado. Embora haja muitas equipes, você sempre comanda de maneira organizada. Logo, a equipe de Andrei trouxe uma resposta. Relatório. Nós já ajudamos a equipe DF. Estabilizamos a situação ao redor da base. Qual deve ser o próximo passo? Despachar uma parte das tropas para se manter de guarda. O restante vai ajudar a equipe C a atacar as posições de artilharia. E naquele momento, no banheiro, de vez em quando, um barulho estalando era ouvido. Todas as cabines estavam quase cheias. Até os mictórios do corredor foram ocupados à força. Anton estava agachado no vaso sanitário, com os punhos cerrados. Droga! Não conseguia parar de jeito nenhum. Mas ele também sabia que, se continuasse assim, a situação na frente de batalha provavelmente iria desmoronar por causa dele. Foi então que seu olhar se voltou para um balde ao lado. E você, que estava comandando, de repente sentiu um mau cheiro. Em seguida, viu Anton virar o balde e correr com ele pela PG em direção à sala de comando. Nesse instante, os dois se olharam, paralisados. Você estava chocado com a aparência de Anton, enquanto Anton estava surpreso com o mapa eletrônico à sua frente. Ele se lembrava de que, ao sair, a maioria das posições já havia sido capturada. Mas agora, surpreendentemente, todas haviam sido recuperadas. WK. Como a TND conseguiu isso?
E você não ficou muito tempo na aparência extravagante de Anton. Dedique mais tempo à forma. Em vez disso, continuou a dar ordens pelo fone de ouvido. As forças inimigas já estão sendo contidas por nossos vários esquadrões. Por favor, que as equipes BDEC descansem um momento para contra-atacar. Esquadrão de ataque Urso Polar. Eu preciso saber sua posição atual. Por favor, chegue ao norte em 15 minutos para realizar um ataque simulado. O Esquadrão de Ataque Aurora Australis aproveita a oportunidade para infiltrar-se pelo sul, para realizar um cerco e aniquilação pela retaguarda. Ordens claras e padrão repetidas 2 vezes. Sua série de arranjos realmente surpreendeu Anton. Como ele poderia não perceber que isso é uma clássica operação de pinça? Ele realmente é um turista comum? Como ele saberia disso? Ele realmente é um gênio? Observando os esquadrões no mapa eletrônico, chegando aos locais correspondentes conforme as ordens, e rapidamente obtendo bons resultados de batalha, Anton não conseguiu mais manter a calma. Afinal, na visão dele e de seus oficiais, esta é uma batalha em que as forças são desiguais e não podemos vencer. Mas neste momento, sob o comando deste jovem da grande Xia, um milagre estava prestes a acontecer. Isso tudo foi você quem fez. Anton, ainda incrédulo, aproximou-se para perguntar. E você apenas deu uma olhada rápida nele e tapou o nariz. Se você não tiver nada para fazer, pode me ajudar a chamar o apoio de fogo. Eu tentei agora há pouco, mas preciso da sua senha. Se não houver apoio de fogo, será muito difícil lutar esta batalha. Anton ficou ainda mais nervoso. Sem apoio de fogo, apenas com a infantaria. A dificuldade de combate é absolutamente extrema. E este jovem é precisamente quem, em meio a essa situação desesperadora, comandou uma contraofensiva extraordinária. Isso apenas demonstra que este visitante da grande Xia possui um alto conhecimento militar e talento para comando. Esse talento é algo que nem mesmo Anton pode igualar. Se ontem as palavras de Andrei fizeram com que ele pensasse em deixar você na linha de frente, agora isso já não é apenas uma ideia. Para o país dos urso mongol, ele prefere morrer. Manter este jovem na linha de frente. Com a sua participação, a guerra pode acabar muito antes do tempo estimado. Assim foi. Anton cooperava com você enquanto observava atentamente. Como ele pensava, realmente era assim. Este jovem é definitivamente um talento militar de verdade. Sim, senhor. Conseguimos realizar uma operação de decapitação contra o comandante inimigo. Nós vencemos. Junto com o último relatório do outro lado do fone. Você também soltou um longo suspiro. É uma honra comandar vocês. Aguardando a sua vitória. Você tirou o fone e tomou um gole tranquilo de chá Malgia. E neste momento, o tempo do cartão de experiência do comandante também chegou ao fim. NTM é realmente um talento. Este é, sem dúvida, o melhor comando que já vi. Anton pulou de excitação. Um abraço de urso quase te fez sufocar. Comandante, não dormi bem a noite passada. Vou descansar. Vejo que você não está muito animado. Anton também parece um pouco envergonhado. Em breve, algumas notícias internacionais nos jornais. Deixou algumas pessoas inquietas. Notícia urgente. Uma tropa do país dos urso peludo completou uma batalha incrível. Comunicado urgente. Esta manhã, Ermal sobre o país dos urso peludo lançou um ataque geral na base militar. O resultado foi uma derrota. A KGB divulgou um caso de suborno envolvendo laxantes. Quase se tornou o estupim para a derrota na batalha. Enquanto você dorme profundamente, Anton está recebendo chamadas incessantes. Há oficiais da mesma patente também superiores. Todos eles congratularão-se pela vitória nesta batalha. Deu os parabéns pro Antônio na moral. E admiram sinceramente sua habilidade de comando. Até mesmo um alto oficial declarou diretamente que pretende conceder uma medalha a Anton à distância. Sobre isso, Anton parece um pouco envergonhado. Comandante, na verdade, o comando desta batalha não foi meu. Se não foi você, então quem foi? Não é aquele garoto, Andrei? Muito bem. Ele finalmente encontrou a oportunidade de redimir seus erros. Andrei, sendo uma celebridade dentro das tropas, pode realmente fazer algo tão impressionante. Comandar é, de fato, o seu estilo. Mas a seguir, as palavras de Anton surpreenderam o comandante. Não é Andrei. É aquele turista do grande verão. Ele é simplesmente um gênio. Precisamos mantê-lo em nosso país, a mãe Rússia. Do outro lado da linha, havia um silêncio total. Mas Anton parecia ver através da linha telefônica os olhos aterradores do comandante. É evidente que, para um turista comunzão, meu amigo, é surpreendente que ele tenha comandado uma batalha impossível de vencer. Qualquer um que ouvisse isso acharia absurdo. Isso é realmente verdade. É absolutamente verdadeiro. Em seguida, Anton contou tudo o que aconteceu. Contou tudinho, tintim por tintim. Eu entendi. No final, o comandante não disse mais nada. Apenas deixou 4 palavras e desligou o telefone. Ao acordar, você pensou que poderia voltar para casa. Mas de repente, uma notícia terrível chegou.
A negociação falhou. E a isca foi a batalha que você comandou esta manhã. O urso russo acusou o 2 de saber que o cessar-fogo estava próximo. E, mesmo assim, atacar sua própria base militar. E o 2 acusou o urso russo de que suas tropas de transporte foram atacadas pelo urso russo, resultando em escassez de recursos. Em seguida, os representantes de ambos os lados começaram a discutir. Inicialmente, a situação ainda não estava além de um reparo, especialmente após o lado da Xia tomar a iniciativa. O lado do 2 também tinha suas emoções acalmadas. Mas quem poderia imaginar que nesse momento, o representante do urso russo desferiu um soco de direita, derrubando os dentes do representante do 2. Em seguida, os dois lados começaram a brigar. A partir daí, as negociações se romperam completamente. Você ficou boquiaberto ao ouvir isso. Caramba! Não é à toa que são um povo de combate. Até os representantes são tão ferozes. Mas se as negociações falharem, como você vai voltar? É assim que as coisas são. Então você provavelmente terá que ficar conosco por mais um tempo. Mas fique tranquilo, nós garantiremos sua segurança. Assim que encontrarmos uma oportunidade, você será enviado de volta. As ações de Ermal podem ter uma conspiração profunda. É muito provável que queiram usar você para provocar o conflito entre nós e a Grande Xia. Portanto, para não expor seus movimentos, a alta cúpula decidiu lhe dar uma identidade falsa. Anton contava nos dedos. O que ele estava calculando era audível a todos presentes. Mas você era a única que não sabia, embora não soubesse o motivo por trás disso. Mas os urso-mongol fazem isso pela própria segurança. Então você também acenou com a cabeça em concordância. Em breve, sua identidade foi aprovada. Sobolev se chamará membro da etnia nômade do país urso-mongol, com a patente de major. Essa identidade não só pode lhe dar uma explicação para o rosto asiático. Isso também pode te permitir ficar legitimamente no exército dos ursos. Patente de major. Olhando para suas insígnias, você acha isso um pouco absurdo, mesmo que seja uma identidade falsa. Não é um pouco alto para começar? Uma vez que é uma encenação, é necessário garantir sua legitimidade. Se você não tiver a patente de major, como ficará na sala de comando? Isso é verdade. Vendo que ele conseguiu te enganar, a boca de Anton quase sorriu de forma torta. Na verdade, considerando as grandes conquistas que esse jovem fez recentemente, uma patente de major não é nada alto para ele. Voltando para a residência, você observa a si mesmo no espelho. O major do país dos ursos. Se fosse verdade, seria maravilhoso. Ao mesmo tempo, a chance do papai de saber que você está de volta era tão remota que quase desmaiei. Como isso pôde acontecer? O oficial do país dos ursos tirou o chapéu em respeito ao papai. Eu entendo como você se sente como pai. Eu te prometo. Se houver uma oportunidade, trarei seu filho de volta. Trouxe de volta são e salvo. Nos momentos que se seguiram, o oficial do exército do Urso Mal fará alguns arranjos para você. Ele fez uma explicação para o diplomata da Grande Xia. E essa explicação rapidamente chegou aos altos escalões da Grande Xia, para dar a ele uma identidade falsa para se esconder. Embora pareça fazer todo sentido, mas é estranho como sempre parece um pouco esquisito. Major, mesmo que seja uma identidade falsa, não há necessidade de dar um posto tão alto, certo? De acordo com o que dizem lá, é para que ele possa ficar legitimamente na sala de comando. Este assunto é fora do comum. Vamos pressioná-los um pouco mais. É imprescindível que Zanyan volte o mais rápido possível. Assim, de um lado para o outro. Você permaneceu naturalmente nas tropas de Anton, enquanto você estava animadamente conversando com amigos pelo smartphone. Andrei de repente se aproximou. Major Sobolev, o comandante Anton pediu para você ir à reunião. Reunião? Por que vocês estão me chamando para a reunião? Mas logo você vai entender. Com certeza, é porque o Anton tem medo de ficar entediado nas tropas. Então eu quero me divertir um pouco. Essas diversões incluem, entre outras coisas, participar das reuniões deles. E às vezes, dar uma olhadinha nas armas e ajudar um pouco. E ainda o Sobolev. Você realmente entrou na personagem, hein? Em seguida, você seguiu o Andrei até a sala de comando. Dentro da sala de comando, vários oficiais estavam sentados dos lados de uma longa mesa. Ao te ver entrar, todos se levantaram e te cumprimentaram com uma saudação militar. Apesar de sua ascensão ao posto de major ser bastante repentina, ninguém se atreveu a duvidar do valor desse título. Na situação desesperadora de derrota no campo de batalha, você reverteu a situação com seu alto conhecimento militar e talento para comando. Como uma pessoa assim poderia não ser admirada? Você olhou para o grupo sério e não pôde evitar de fazer uma crítica em pensamento. Gosta de atuar, não é? Certo. Então eu também vou atuar. Embora você esteja um pouco desconfortável, você ainda entende que, para atuar, deve fazer tudo corretamente. Por sorte, ele também fez uma saudação militar e se sentou. A reunião começou, e Anton estava em pé diante do mapa.
Acabou de receber a missão das autoridades superiores. Nos próximos dias, o exército inimigo transferirá um grande número de soldados para a base militar de Clia. Todos já devem ter entendido as intenções deles. Portanto, a chefia mandou a gente aproveitar a vitória fresquinha. Com força total, detonaram a base militar de Clia. Com as palavras de Anton, as expressões dos oficiais também se tornaram sérias. Eles precisam agir primeiro para mudar a situação. Neste momento, Anton voltou seu olhar para você. As autoridades superiores estão extremamente atentas a esta operação. Portanto, solicitaram especificamente uma pessoa para comandar. Essa pessoa, não preciso dizer, todos já sabem quem é. Você está relaxando na cadeira, pensando que está participando de um acampamento de verão. Você está pensando em participar de um acampamento de verão. Está participando de ações militares e também comandando. Agora, de fato, posso participar de uma reunião militar secreta. Minha nossa, que vida mais doida e cheia de reviravoltas, hein? Mas de repente, todos os olhares se voltaram para mim. Por que todos estão me olhando? Major Sobolev, recebendo as ordens superiores. Você será o comandante-geral desta operação. Você entendeu? Ah! Você quase se assustou a ponto de morder a língua. Embora antes eu tenha contado com um comandante temporário, a carta de experiência virou a situação a nosso favor. Mas não é necessário que eu comande todas as batalhas, certo? Pelo amor de Deus. Eu sou apenas um visitante. Se você me deixar comandar, ainda precisa de vocês? O que esses soldados ursos estão fazendo? Major Sobolev, responda-me. Você entendeu. Você arregaça as mangas tentando argumentar, mas a expressão de Anton fica fria. Andrei, diga ao nosso major qual é a consequência de desobedecer ordens militares. Andrei também é uma pessoa dura e fala pouco. Ele puxou diretamente o SQ e colocou na mesa. Quem desobedecer ordens na frente de batalha é executado na hora. As palavras de Andrei foram como um raio caindo. Mas isso não significa que você não tenha razão. No segundo seguinte, você deu de ombros, com uma expressão indiferente. Está tentando me provocar, não é? Não vou comandar agora. Ouse me eliminar. Quero ver como vocês vão se explicar para o grande verão. Vendo que a provocação não funcionou, Anton rapidamente sinalizou para Andrei guardar o SQ. Comrade Sobolev, só estava brincando com você há pouco. Por que você levou isso a sério? Você realmente brinca assim? Entenda, eu sou apenas um visitante. O que você estava pensando em me deixar comandar a batalha? O rosto de Anton ficou vermelho. Você não acha que comandar no campo de batalha é uma boa aula de prática social? Isso é algo que muitos soldados desejam. E, uma vez que esta operação seja bem-sucedida, isso será um destaque na sua vida. Escreverá uma linha marcante. Isso soa muito bem para impressionar. Imagine como aquelas garotas irão te admirar. Que diabos é essa aula de prática social? Vá praticar por conta própria. Eu sou apenas um visitante. Já é azar o suficiente ter entrado no campo de batalha. Não vou me envolver nos assuntos de vocês. Com licença. Você se levanta e vai embora. Com a sua partida. Os oficiais na tenda também suspiram impotentes. Anton também está sendo pressionado pela situação. Na opinião dele, alguém com seu talento não deveria ficar apenas na tenda. Ficar na tenda esperando a morte é um desperdício. Ele então decidiu e se levantou para ordenar. Vamos agir conforme o que foi discutido na reunião. E mais, do lado do Major Sobolev. Mesmo que precisemos amarrá-lo, tragá-lo para a sala de comando. Se precisar, podemos ficar no banheiro por algumas horas. Em suma, precisamos garantir que ele participe desta operação. Em seguida, com um alarme de chamada, os oficiais agiram rapidamente. Mas quando um grupo de soldados levantou sua barraca, não encontrou sua presença. Como poderia desaparecer de repente? Será que as forças inimigas JD o capturaram na confusão? No primeiro momento em que soube da notícia, o Antônio quase morreu de susto. Se esse garoto tiver um acidente no quartel, como ele explicaria isso aos superiores e à parte de Daxia? E neste momento, você está diante das deslumbrantes QZ, muito animado. Isso é muito mais do que as variedades que você viu antes. Dizem que QX é o romance dos homens. Você corre para frente e começa a tocar e olhar. De repente, através do expositor de armas, você ficou atordoado. Caça. Acariciando o corpo gelado do caça. Seu coração está batendo forte. Esta é a sua primeira vez tão perto de entrar em contato com um caça. Valeu muito a pena. Mas justo nesse momento, as portas do arsenal começaram a se abrir lentamente. Logo depois, uma porrada de soldados nervosos entrou correndo. O que está acontecendo? Rápido, rápido, rápido. Se atrasar a oportunidade de batalha, vai ser fuzilado. Todos estão se ajudando. Vemos um grande grupo de soldados rapidamente, pegando equipamentos, começaram a se armar. No entanto, havia muitas pessoas. Logo, você foi arrastado para a multidão. Depois de tanta confusão, você ficou tonto. Quando você se recuperou um pouco,
Foi quando percebeu que já estava sendo empurrado para um caminhão militar, com o caminhão militar ligando. Dentro da cabine também veio sua voz confusa. Isso está me levando de volta para a linha de frente. O quartel-general também recebeu imediatamente a notícia de que alguém viu você subir no caminhão militar. Então ficou chocado ao ouvir o relatório. Que tipo de raciocínio é esse? Esse cara? Não basta não estar no quartel-general se comandando tranquilamente. Como ele ainda quer ir para a linha de frente? O oficial ao lado também não entende seu comportamento. Mas ainda assim ele forçou uma explicação. Será que o Major Sobolev pensa que estar à frente do comando não consegue abarcar a situação geral? Por isso, ele pretende ir para a linha de frente para ter uma visão mais clara. Assim tudo ficará um pouco mais claro. Tem uma certa lógica. Então, de qual unidade ele está seguindo? O oficial apontou para o mapa. Destacamento de reconhecimento Rouxinol, responsável pela missão de reconhecimento atrás das linhas inimigas, para obter as coordenadas de cobertura de fogo. Se precisar, eles vão dar uma força pro Baikal. A equipe de operações especiais foi para a missão de decapitação. Assim que ele disse isso, os olhos de Anton brilharam. Não é de se admirar. Não é de se admirar que nosso Major Sobolev rejeite tanto o comando desta operação. Agora entendi que havia essa consideração. Após pensar por um momento, ele imediatamente emitiu a ordem máxima. Transmito meu comando. O comando do destacamento de reconhecimento Rouxinol é transferido para o Major Sobolev. Todas as ações estarão sob seu comando. A caminhonete militar balançava constantemente. O ar também estava impregnado com o cheiro de HY. Você se sentou na caminhonete, paralisado. De qualquer forma, você nunca imaginou que ia acabar assim. Nunca pensei que ia voltar pro campo de batalha desse jeito. Mesmo que você, pessoalmente, não tenha nada contra cair no campo de batalha. Afinal, você tá com 3 BUFFS de sistema na manga. Pô, matar inimigos no campo de batalha é tão simples quanto beber água. Mas a guerra não é uma luta individual. A cooperação em equipe é crucial. Quer bancar o Rambo e mudar tudo sozinho, né? Uma situação de batalha com milhões de participantes. Isso não é pura idiotice? Dizem que quanto maior a capacidade, maior a responsabilidade. Mesmo com o apoio de um coração indiferente, você ainda sente uma pressão considerável. Neste momento, você realmente deseja gritar para parar o veículo, encontrar uma desculpa para voltar ao quartel-general. Mas então, o telefone via satélite de Anton já estava em sua mão. Comrade Sobolev, eu sei que essa escolha pode ser difícil para você. Você poderia estar seguro no quartel-general como um turista, mas você escolheu compartilhar a vida e a morte com os soldados. Eu represento todos os oficiais e soldados da 16ª Companhia. Rendo-lhe homenagens elevadas. Eu já transferi o comando do batalhão de reconhecimento Nidringali totalmente para suas mãos. Sinta-se à vontade para agir. Estarei no quartel-general para receber seu triunfo. Desejo sucesso na missão. Ura! A velocidade de fala de Anton é rápida. Ele não te deu nenhuma chance de falar e desligou o telefone. Eu sou o MLM. Você ficou tão irritado que quase jogou o telefone via satélite pela janela. Uma vez que a flecha é lançada, não há como voltar. Sendo assim, vamos em frente. Os soldados também começaram a aplaudir e celebrar. A adição de um poderoso oficial de comando aumentará consideravelmente a taxa de sucesso da missão. Em pouco tempo, o canto dos ursos de pelagem espessa preenchia todo o caminhão militar. Caminhões militares passavam um após o outro. Na zona de guerra coberta de fumaça, as casas ao redor se tornaram ruínas. Corvos comiam os restos de braços quebrados. Havia refugiados sujos e empoeirados observando furtivamente a coluna. Todas essas coisas refletem a brutalidade da guerra. Depois de avançar por um tempo, a comitiva chegou à região montanhosa ao redor da base militar de Ermal, para se infiltrar nas linhas inimigas. Portanto, a partir deste momento, vocês devem abandonar os veículos e passar a pé. E nem pode soltar um pio, zero barulho. Em um curto espaço de tempo, os soldados entraram na floresta em grupos. Relatório ao comandante. Descobrimos várias fortificações militares. Estamos prestes a entrar na zona de cobertura de fogo. Por favor, dê instruções. Recebendo o relatório dos batedores avançados, o comandante do batalhão de reconhecimento, Boris, franziu a testa. Como esperado, as tropas inimigas mobilizaram uma grande força neste local. Infiltrar-se nas linhas inimigas não será uma tarefa fácil. Dizia isso enquanto dirigia o olhar para você ao seu lado. Se você liderasse esta operação, o que você acha que deveria fazer? Boris pensou por um momento. A batalha está prestes a começar. Encontrá-los agora